Ok, vamos então dar uma olhada nas novidades de inteligência artificial. Chegou bastante coisa aqui pra gente, desde uns rumores bem fortes sobre modelos novos até usos meio inesperados e ferramentas que estão pintando por aí. É fascinante, né? A velocidade e, assim, a variedade do que está surgindo. Vamos tentar entender o que tudo isso indica sobre o momento atual e o que vem por aí na IA. Legal. Então, nossa exploração hoje vai cobrir o potencial desses novos modelos, como a IA está meio que desenvolvendo umas personalidades, sabe? E também ferramentas que prometem mudar o jeito que a gente trabalha, estuda e até um caso bem curioso de ética na ciência. Isso. Muita coisa para a gente conversar. Vamos começar então com os rumores sobre o Grok 4. Parece que a Xai pode estar vindo com um concorrente de peso, né? É o que dizem. Pois é, vazaram os benchmarks, aqueles testes para medir desempenho, sabe? E eles indicam que o Grok 4 teria uma performance, assim, uau, incrível, em raciocínio crítico, STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática e também programação. Quase um canivete suíço de IA. Olha, é super importante frisar que ainda são rumores, né? Mas, assim, se isso se confirmar, o ponto-chave não é só mais força bruta, entende? É a combinação. Raciocínio lógico científico, mais compreensão complexa, mais geração de código, tudo junto. Faz sentido. Representaria uma busca por uma IA mais generalista, só que mais profunda também, não só mais ampla. Uma versatilidade maior em tarefas complexas. E falando em capacidades inesperadas, nossa, tem um estudo super interessante com LLMs jogando o dilema do prisioneiro. Aquele jogo clássico, né, onde cooperar ou trair define o resultado para todo mundo. Exato. E o mais curioso é que modelos diferentes, tipo o Gemini, os da OpenAI e o Claude, cada um desenvolveu um estilo de jogo diferente. Sério? Como assim? Tinha um que se mostrou mais adaptável, sabe? Outros mais cooperativos, quase bonzinhos assim. E teve um até que parecia confiante e tranquilo, mesmo depois de ser traído no jogo. E olha que todos foram treinados com dados parecidos. Internet, livros, artigos. Caramba. Mas até que ponto isso é uma personalidade estratégica de verdade? Ou será que é só um reflexo de padrões muito, muito sutis nos dados de treino que a gente nem percebe direito? Ótima pergunta. É difícil dizer com certeza, mas sugere mais que só repetir padrão, né? Parece um indício de um raciocínio estratégico surgindo ali. E isso não é só sobre joguinhos, claro. Indica que IAs podem desenvolver vieses estratégicos próprios. Imagina as implicações disso para confiar nelas em tarefas colaborativas ou até competitivas. Levanta questões sérias sobre previsibilidade, segurança, alinhamento. Com certeza, é algo para ficar de olho. Mudando um pouco de assunto, indo para as ferramentas mais práticas, o que o TaiTTS chamou bastante atenção é um modelo novo de texto para fala e é open source. Ah, legal! Código aberto? Isso, qualquer um pode usar, modificar e promete ser super rápido e com uma voz bem natural. E junto com ele veio o Almut, que basicamente transforma LLMs em assistentes de voz quase que instantaneamente. Eu vi umas demonstrações. A voz parece bem natural mesmo. E a capacidade de clonar voz com só 10 segundos de áudio, poxa, é impressionante. É muito pouco tempo, né? Demais. E essa abertura do código é um ponto-chave, né? Visa democratizar a tecnologia de voz. Isso é ótimo para acessibilidade, para inovação. Sem dúvida, democratizar é bom. Mas essa facilidade toda para clonar a voz com tão pouco áudio, isso não abre uma porta meio perigosa para deepfakes, para desinformação em massa? Fico pensando nisso. Ah, com certeza. É o outro lado da moeda, né? A democratização acelera a inovação, mas ao mesmo tempo aumenta a urgência por mecanismos de controle e de detecção de uso malicioso. É um desafio constante correr atrás da tecnologia para mitigar os riscos. Verdade. E ainda falando em ferramenta, tem o GenSpark AI Docs. A pegada deles para criar documentos é bem interessante. Eles usam o que chamam de uma equipe de IAs especializadas. Uma equipe? Como assim? É tipo uma IA para fazer pesquisa, outra para escrever o texto, outra para revisar, formatar, tudo a partir de um comando simples que a pessoa dá, mais intuitivo entre as IAs que eles oferecem. Ah, então a IA não está só gerando conteúdo. Ela está gerenciando o processo de criação. Isso pode mudar bastante o fluxo de trabalho em muitas áreas, né? Pode mesmo. Agora, segura essa.
Uma história que parece até ficção científica. Pesquisadores que teriam colocado comandos escondidos dentro de artigos científicos. Como assim, escondidos? Tipo texto branco sobre fundo branco, sabe? Ou fonte minúscula. Coisas direcionadas para ferramentas de IA que são usadas na revisão por pares, a revisão que outros cientistas fazem. Uau! Texto branco no fundo branco, isso é... Nossa, que coisa! E o que esses comandos diziam? Pelo que saiu, supostamente pediam para a IA dar uma avaliação positiva para o artigo ou para ignorar certas falhas, pegar mais leve na revisão. Caramba! Pois é, a defesa dos pesquisadores diz que era um teste, sabe? Para mostrar que talvez alguns revisores humanos estivessem preguiçosos dependendo demais da IA sem checar direito. Mas, de qualquer forma... Independentemente da intenção, isso levanta uma questão ética gigantesca sobre a integridade da ciência na era da IA, né? Mostra como a gente está ficando dependente dessas ferramentas e a necessidade urgente de regras claras. E principalmente de supervisão humana, crítica, atenta. Exatamente. É um alerta sobre a infiltração da IA e os riscos de manipulação se não tiver vigilância. Com certeza. E pra gente fechando nossa análise, tem um rumor que eu achei bem promissor na área da educação. Um possível modo Study Together no ChatGPT. O codinome seria TaterTaught. Olha, eu ouvi falar disso. A ideia seria transformar o ChatGPT num parceiro de estudo mais interativo, né? Isso! Em vez de só dar a resposta pronta, ele ajudaria a quebrar tópicos complexos, faria perguntas, esperaria a pessoa pensar e responder, daria um feedback, se adaptaria ao ritmo de quem está aprendendo. Seria uma mudança grande, né? Sair do modelo de oráculo que só responde para um de tutor interativo. Exatamente essa a ideia. Olha, se for bem implementado, pode ser um passo e tanto. Transformaria esses modelos, que hoje são mais fontes de informação, em ferramentas pedagógicas de verdade, personalizadas. Incentivaria a pessoa a construir o conhecimento de forma mais ativa. Parece muito bom. Claro, ainda parece estar numa fase bem inicial, mas aponta uma direção super interessante para o uso de LLMs na educação. Então, resumindo um pouco tudo que a gente conversou. Vimos desde saltos potenciais de capacidade lá com o Grok 4, passando por IAs que parecem desenvolver estratégias quase pessoais, né? Vimos ferramentas práticas novas que podem mudar como a gente cria conteúdo, dilemas éticos bem complexos surgindo na ciência por causa da IA e até esse vislumbre de como a educação pode ser transformada. Muita coisa. A velocidade é sempre impressionante nesse campo. Mas talvez o fio condutor que une tudo isso é como a gente está começando a interagir com a IA de formas muito mais complexas, mais multifacetadas. Como estrategistas, como colaboradores, como aprendizes e, o que é crucial, como supervisores éticos. É verdade. E isso deixa uma reflexão no ar, né? Será que a gente está realmente preparado para a profundidade dessas novas interações? E para as responsabilidades que vêm junto com elas? É algo para a gente pensar.